A proposta do governo federal para a reforma tributária finalmente chegou ao Congresso Nacional. E para falar mais sobre as estratégias e as negociações para a aprovação da proposta, a gente conversa agora com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, muito obrigado. Queria cumprimentar o Thiago, a Kalina, o Josias e a Thaís e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem aqui na Jovem Pan. Deputado, alguns analistas já falam que, apesar de importante, a proposta do governo é limitada, é tímida num momento como esse. Eu pergunto, por que não se enviar uma proposta um pouco mais ampla? O senhor acha que uma reforma mais ampla não seria aprovada de uma certa maneira em relação às costuras políticas? Uma reforma mais enxuta tem mais chances de prosperar? E aí depois o governo envia outras medidas, outras propostas. De que maneira o senhor vai fazer essa articulação a partir de agora? Bom, primeiro é importante ressaltar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal já vinham discutindo essa matéria desde o ano passado de forma intensa. A Câmara com a PEC 45, o Senado com a PEC 110, e o governo acompanhando as discussões e construindo a sua proposta. Eu imagino que o governo federal também tenha um grande respeito pelas duas casas, é lógico que tem, e quis contribuir nesse momento de uma forma está sendo encarado por alguns como parcial, mas na verdade focou num grande problema do Brasil, que é o PIS e o COFINS. E o ministro Paulo Guedes fez questão ontem de ressaltar que havia uma preocupação do governo federal de também tratar apenas de impostos federais como uma forma de respeito aos outros entes subnacionais, como estados e municípios, entendendo que essa discussão vai ser certamente conduzida pela Câmara e pelo Senado, como já vem sendo. Não impede de o governo contribuir mais para frente com outros aperfeiçoamentos, de maneira formal, como foi feita ontem. Esse projeto de lei foi apresentado formalmente pelo presidente, vai tramitar pela Câmara, depois ir para o Senado Federal, já tem até o número, o 3887 de 2020, e sem prejuízo da gente contribuir com o governo, contribuir com sugestões e também com outras propostas formais. Agora, é importante dizer que a contribuição que o governo fez é significativa. Só para se ter uma ideia, a regulamentação do PIS... E perdendo o contato, o senhor está ouvindo, deputado? Eu estou ouvindo. Então vamos lá, pode prosseguir. A regulamentação do PIS e COFINS hoje no Brasil é extremamente complexa. Só em termos de índice, são 60 páginas de índice. De índice só a gente está falando, porque existe uma grande definição, cada produto tem uma dúvida diferente, são alíquotas diferentes, a depender às vezes do mesmo produto, do mesmo insumo, como por exemplo... A soja, ela pode desaguar em produtos diferentes lá no final da cadeia produtiva, e cada um desses produtos vai ter uma alíquota diferente, ou um crédito presumido, ou uma suspensão. Então, é extremamente complicado. Da maneira como o governo previu fazer, que unificando tudo isso numa alíquota única de 12%, fica extremamente mais simplificado, mais claro para a população quanto se está pagando efetivamente de alíquota nesses produtos. E o projeto de lei enviado, o projeto de lei como um todo tem 61 páginas, que era basicamente o que a lei antiga tinha de índice, eram mais de 2.000 páginas dedicadas para esses tributos. Então, eu acho que é uma contribuição muito importante. O governo vai se somar às discussões que já ocorriam na Câmara e no Senado para tentar simplificar esse mar, esse oceano que nós temos aí de complexidades no nosso sistema tributário, que impede os investimentos, dificulta os empreendedores. E eu tenho certeza que, ao término, nós vamos conseguir um êxito muito grande, assim como foi o ano passado, na reforma previdenciária. Nós teremos certamente, se Deus permitir, ainda esse ano, também um êxito na reforma tributária. Deputado, agora a pergunta de Josias de Souza. Josias. Deputado, não resta dúvida de que a proposta do governo ela é importante. O problema é que ela trata de assuntos que já estão abordados
na proposta da Câmara e também na do Senado. A proposta do governo trata aí de tributos que incidem sobre 4% do PIB. A proposta da Câmara trata de tributos, inclui os federais, os estaduais, municipais, que incidem sobre 12% do PIB. Portanto, é uma proposta mais ampla. Minha dúvida é, primeiro, se os senhores insistirão na votação desse projeto de lei, que é um projeto de lei mais simples de ser aprovado, se houver apoio, ou se concentrarão esforços na emenda constitucional que está tramitando na Câmara e que vai se tentar fundir com a do Senado. E, por último, se o apoio que o governo imagina ter agora do Centrão é suficiente para aprovar lá na frente, quando vier, a nova CPMF, que o ministro Paulo Guedes chama de Imposto sobre Transações Financeiras. O apoio do Centrão mudou a realidade ou continua sendo difícil aprovar isso na Câmara? Bom, primeiro, dizer que o governo está se somando aos esforços que já vinham sendo empreendidos pela Câmara e Senado. A gente não tem nenhuma pretensão de fazer com que a proposta do governo substitua nem poderia, né, porque estão falando de proposições legislativas diferentes, né? Nós estamos na Câmara e Senado trabalhando com PECs, que tem possibilidade de fazer reformas, inclusive, mais profundas, porque vão alterar a Constituição Federal, e já se propuseram de cara, como você muito bem explicou, a tratar de uma quantidade maior de tributos, diferente do que o governo propôs, que foi um projeto de lei que são aquelas vantagens e desvantagens. Uma PEC, a tramitação dela é muito mais complexa, precisa de quórum muito maior para aprovar, né? São 308 votos, são dois turnos em cada casa. Então, já existe uma grande complexidade. Já é um projeto de lei, e projeto de lei ordinária, como foi apresentado, isso precisa assim, apenas de um turno em cada casa e maioria simples, né? Não precisa nem de maioria absoluta, como seria o caso de uma lei complementar. Então, o que eu posso dizer sobre a primeira parte da sua pergunta é que os esforços vão se somar. O governo federal fez uma proposta, a Câmara e o Senado, no fundo, mesmo nos projetos de lei, são sempre soberanos no processo legislativo, porque, embora no projeto de lei haja a possibilidade de veto, depois os vetos voltam para ser apreciados pelo Congresso Nacional e podem eventualmente ser derrubados. No caso da proposta de emenda à Constituição, não existe essa possibilidade, né? Não vai a sanção ou veto presidencial. Então, a Câmara e o Senado são, no fim, sempre preponderantes no processo legislativo. As ideias do governo, no quadro geral, se somam. Nós queremos simplificar, queremos dar mais segurança jurídica, transparência. A ideia também de se manter a carga tributária global, apesar de se modificar os processos e simplificar, diminuir as obrigações obrigatórias, combater a evasão e a sonegação. Tudo isso são ideias comuns entre o governo, o Senado e a Câmara, no eixo geral. Agora, as propostas vão vamos dizer assim, vão interagir, né, no nosso mundo legislativo, e eu tenho certeza absoluta que a Câmara e o Senado vão tomar a melhor decisão, talvez transpor algumas ideias do projeto de lei, as ideias mais estruturantes para as duas PECs, ou para a PEC que resultar da interação das duas, e deixar o projeto de lei para regulamentar aquilo. Deputado. São hipóteses que nós estamos falando aqui. Sobre a questão do centrão, ou da base do governo agora. Né? Como você falou, a base do governo, que é muito maior do que o centro, né? Que tem outros partidos que compõem, que não fazem parte do centro, e é lógico, agora o governo tendo uma base, é mais fácil para o governo conseguir apoio para aprovar a sua proposta como... Deputado, agora a pergunta da Thaís Oyama. Thaís. Deixa eu aproveitar esse gancho, deputado. Bom dia. Eu queria saber, aproveitando esse assunto, houve uma substituição recente, 2 substituições nas vice-lideranças do governo. O governo tirou velhos aliados para colocar novos aliados. E há informações insistentes de que também a liderança do governo na Câmara, ou seja, o seu cargo, vai ser usado para dar mais espaço para o Centrão. Há essa possibilidade em vista, deputado? Bom, Thaís, primeiro dizer que se você verificar os 4 nomes que saíram e os 4 que entraram, você vê que não houve qualquer intenção, até pelos partidos que compunham, não houve uma intenção voluntária de se privilegiar algum núcleo político da Câmara ou outro. É lógico que a gente sempre tem a intenção são 15 vice-lideranças possíveis,
e a gente tem a intenção de contemplar o maior número de partidos que apoiam o governo, isso é natural, até para que se tenha a possibilidade de transmitir as orientações do governo para os partidos de maneira mais direta, né, a partir de vice-líderes integrando o maior número de partidos, isso é natural. Mas houve vice-líderes, né, que estavam conosco, que eram de partidos do centro, e que deixaram a vice-liderança agora como uma espécie de rodízio, né? A intenção do governo era oxigenar, e houve vice-líderes agora que foram incorporados, partidos que não são do centro. Agora, sobre a questão do exercício da liderança do governo, para mim é uma honra, um orgulho poder ser o líder do governo, desde antes, até do início da legislatura, e eu estou à disposição do presidente para cumprir qualquer missão na liderança ou não. Isso é uma decisão de foro pessoal do presidente. Nesse momento não há qualquer indicação dele de que essa troca vai acontecer, mas algo que em algum momento pode acontecer, e eu estou à disposição do presidente. Deputado Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, bom trabalho, até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, bom dia, um grande abraço. Obrigado.